Nossos desejos de paz no coração e luz no caminho de todos vocês, caros telespectadores. Embora algumas pessoas façam a opção de viver isoladas, o mais comum é que os seres humanos procurem viver em grupos, seja com a família, seja com os amigos, com os colegas de trabalho, na diversão, no grupo religioso. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 767, o isolamento absoluto é contrário à lei natural, ou lei de Deus. Porque os homens, até por instinto, procuram-se uns aos outros e isso faz com que haja uma dinamização do progresso dos seres, pela convivência e pela ajuda recíproca entre uns e outros. A justiça estabelece a regra de que o meu direito acaba quando começa o do próximo. Então, para vivermos em sociedade, é fundamental que a gente desenvolva a consciência dos limites dos nossos direitos e a extensão dos nossos deveres. Como sabemos, todos os nossos atos materiais, aliás, todos os nossos atos, também os pensamentos, etc., trazem consequências morais e espirituais, ou seja, é a vigência da lei de causa e efeito. Então nós vamos ver hoje em que consiste essa educação intelectual para uma sadia convivência social, em que medida ela pode afetar a estabilidade e o progresso do espírito, porque afinal de contas tudo acaba desaguando nele, no espírito, neste oceano imenso das experiências do ser imortal. Nós temos ainda hoje o quadro A Presença Literária com a obra No Mundo Maior, de autoria do Espírito André Luiz e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o nosso abraço fraterno da semana vai para bem longe, vai para a capital do Acre, Rio Branco. Eu explico depois. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje e vamos abordar então o penúltimo dos 5 itens ou tópicos que a gente dividiu o assunto: educação do espírito e educação total. Já vimos nos programas anteriores a educação física, digamos, propriamente dita, a educação intelectual, a educação emocional antes, a intelectual, e agora nós vamos ver aquilo que nós denominamos de educação social, se é que se pode aplicar com propriedade esse termo. Rose Heidmann e o Gilberto Tomasi comigo, e eu pergunto logo para vocês, segundo a doutrina espírita, mais especificamente o Livro dos Espíritos, nossa obra basilar, qual a importância da convivência social? Por que as pessoas normalmente se agrupam, né? E que proveito aqui para o progresso espiritual, o que isso representa? É uma boa pergunta. Dizem que nós renunciamos à liberdade, não é, quando decidimos viver em sociedade, porque nos impomos limites em relação ao outro para a convivência. A doutrina espírita nos ensina que na vida material, na reencarnação, no corpo carnal, nós temos oportunidade de enfrentar desafios que, vivendo apenas no plano espiritual, não seriam possíveis. Por exemplo, a convivência com as pessoas muito diferentes de nós. Aprendermos a valorizarmos, não só respeitarmos, a diversidade de aspectos, de opiniões, de pensamentos entre as pessoas. Valorizarmos as contribuições daqueles que têm habilidades diferentes das nossas e aprendemos a trabalhar juntos para um fim comum. A vida em sociedade faz o quê? Nos estimula a crescermos, a auxiliarmos aqueles que estão com problemas diferentes ou maiores que os nossos e a buscarmos também auxílio naqueles que têm condições de nos ajudar. Então, ela estimula o nosso progresso em todos os aspectos, pelos desafios que ela oferece, pela diversidade de características e pela necessidade que nós temos de treinarmos, de aprendermos a tolerar, a respeitar e a amar aqueles que nos rodeiam.
Daí a necessidade do homem viver em grupo. Só seria muito fácil. Reencarna, você vive isolado, onde quiser, eu me satisfaço e pronto. Então, a não necessidade... precisava reencarnar, né? Ficava no plano espiritual com aqueles que estão no mesmo grau de afinidade e pronto. Os espíritos dizem que a vida em isolamento não deixa de ser uma forma grave de egoísmo. Egoísmo. Né? Porque ela não quer responsabilidade. Não quer. Ela cuida só de si, não se compromete com ninguém. E acaba se iludindo que está bem pelo fato de estar sozinho. Mas a gente vê perfeitamente nas explicações dos espíritos que não é bem assim. De que realmente o indivíduo procura, até por instinto, está lá. Eu estive pesquisando, olhando os termos bem exatos para trazer para vocês aqui, de que até por instinto com isso decorre o progresso pelo aprendizado que se faz na ajuda mútua. Exatamente. E nos desafios mútuos, porque conviver é o maior desafio. Não é fácil. Gilberto, a gente poderia segmentar aqui, a gente fala em convivência com familiar, convivência com os vizinhos, convivência com com os colegas de trabalho, convivência com as pessoas na rua. Tudo aquilo implica em aquela velha historinha do nosso direito acaba onde começa o próximo. Mas segmentando um pouquinho, a gente poderia também falar nesse tópico geral de educação social, de convivência social, por exemplo, educação no trânsito. Né? O que isso repercute para a nossa essência, não só do momento, o aspecto material das situações adversas que às vezes podem surgir pela falta da educação, mas também do ponto de vista mais profundo do ser humano. Olha, Wilson, Rose, prezados amigos, acho que o trânsito, para mim, ainda é um grande desafio. Para mim, Gilberto, como eu me estresso com o trânsito. E aí, qual é o problema que eu tenho com o espírito? Primeiro, é a situação de mal-estar. E isso vai refletir num determinado momento no meu corpo físico. Né? Então, nós conversávamos aqui em off. A partir do momento que eu não me sinto bem no trânsito, que é terrível, que é complicado, eu fico cego, eu não vejo que talvez seja um momento de eu me tranquilizar para que depois, na hora do descanso, propriamente dito, o espírito esteja bem. Ou então seja um momento de eu refletir, olha que bom que eu fui paciente, eu aprendi alguma coisa, eu não revidei, ou então me arrepender de alguma coisa que eu fiz. Porque a partir desse momento, isso vai ficar marcado, né? Vai ficar marcado no perispírito, eu vou ter que resolver um problema depois. Né? Então eu acho que o trânsito é um grande desafio, entre todos que são, né? Mas como nós vivemos num mundo urbano, cidades grandes, complicadas, nós temos sim que ver a situação do trânsito, como você falou, não só como algo material, perda de tempo, que estamos deixando de ganhar dinheiro, mas principalmente no crescimento, na evolução espiritual. É um desafio egoísta, né? Você tem que vencer o egoísmo para você ser educado no trânsito. E esse é um aspecto importantíssimo da formação espiritual. Pois é, a gente vê, e o que a gente está tentando trazer aqui é justamente essa visão um pouco além do momento imediato. Né? Quando a gente fala, bom, tem um entreveiro no trânsito, tem uma discussão, ou mesmo que não chegue a tanto, mas aquele momento, toda aquela instabilidade emocional que o indivíduo passa ao se irritar, ansiedade, agressividade, todas essas situações, como o Gilberto acabou de colocar, vão se refletir. Desequilibra o indivíduo e, por consequência, desequilibra o espírito, a alma. E isso vai acumulando energias negativas, desajustadas, que passam a circular no ambiente psíquico do indivíduo e que vai eventualmente chegar até a somatizar na forma de doenças psicossomáticas, por exemplo, mas às vezes até coisas mais graves. Quando não pode levar a situações de atrito grave entre as pessoas, com consequências às vezes imprevisíveis. Rapidinho, alguns dias atrás eu vi uma reportagem sobre o trânsito aqui em Curitiba. E o repórter perguntando um ao outro, e você vê que à medida que vai sendo perguntado, a agressividade vai sendo aumentando, né, para aqueles que estão no trânsito. E um passa ao outro. Se você estava tranquilo naquele momento, ao ouvir a resposta daquele que está mais alterado, você também se altera. Olha o problema com o espírito aí, né? Rose, passando um passinho à frente, em relação à ecologia, uma coisa que você fala bastante hoje, tivemos aí agora recentemente no Brasil sediando
Encontro Mundial sobre a Água e tal, mas é claro que a ecologia não se resume só a isso. Li também uma reportagem grande sobre a quantidade de lixos, 30 bilhões de toneladas por ano são descartadas nos oceanos, nos rios, 30 bilhões? etc. 30 bilhões de toneladas no mundo. É uma coisa assustadora, inacreditável que o planeta Terra esteja sobrevivendo. Então, também pegando esse raciocínio, exatamente. Para mim, que trabalho com jovens, com crianças, né, um dos aspectos fundamentais da ecologia é você desenvolver o sentimento de respeito, de consideração pela natureza, na sua relação com Deus e com as coisas que Ele criou. Como é que você faz isso? Para mim, né, nos tópicos que nós trabalhamos em conjunto. A primeira coisa é evitar o consumismo. Se você aprende a usar o que tem, usar bem, reaproveitar. Às vezes, um tênis novo sai o mesmo preço, até mais barato do que um consertado. Mas se você pode reaproveitar o que você tem e consertar, é uma atitude de respeito, de valorização, você usar o que tem. Se uma roupa tua tem um problema e você pode reorganizar para usar, você está superando o jogar fora, o descartável, e valorizando aquilo que tem. Não é se apegar, é partilhar, é dividir com quem precisa, mas não acumular em excesso. O que gera o problema ecológico? O uso indiscriminado dos bens em benefício próprio, com desrespeito ao resíduo, desperdiçando, poluindo o ambiente. Se nós valorizamos aquilo que temos, sem nos apegarmos, usando com utilidade, mas reaproveitando, é um primeiro passo no sentido da nossa educação espiritual, de respeito às coisas que Deus criou, na nossa relação com o mundo. Isso se reflete daí tudo, não apagar a luz, não usar água, não fazer alimento em excesso, é uma coisa que eu, que tenho família grande, né, estou me policiando, fazer a quantidade exata, repartir, nunca jogar fora aquilo que sobra, mas guardar e direcionar para quem precisa. Tudo isso é respeito à natureza e, para mim, está na base do pensamento ecológico. Além do que, para o espírito propriamente dito, esse consumismo louco, doentio, faz com que nós deixemos de apreciar as maravilhas da natureza. Não traz ao espírito um bem-estar? Você está num local que te dá a sensação de prazer, um bosque, mesmo no mar, como você falou, que bilhões de lixo, admirar isso. Isso faz bem, nos deixa em paz, em tranquilidade. Eu, pelo menos, gosto muito disso. Mas adoro o mar. De cada um, né? Sim. Mas a gente tem que ajudar a preservar. Mas tem que ajudar, exatamente. Tem que ajudar, concordo. É porque Jesus já dizia que nem só de pão vive o homem. E realmente, nessas horas do contato com a natureza, o ar mais puro, a gente está provado, os espíritos têm nos trazido mensagens a respeito de que não é só o alimento sólido, etc., mas a energia vital, ela é recomposta, grande parte, pela luz solar, pelo contato com a natureza, com o verde, né? Com o verde de modo geral. Isso é que recupera muito as nossas energias, reequilibra. Para mim, isso começa até no você ter um vasinho com temperos, sim, um vasinho de flor. Quem não tem grande quintal, põe algumas coisinhas com plantas à beira da casa, onde pega um sol. Você está começando a valorizar a natureza, levar as crianças a verem, né? Que a sementinha brota, reproduz, é tão bonito. Mas, Gilberto, eu sei que você adora falar nessa área. Responsabilidade. Esse é o assunto preferido. Educação política. Ah, meu Deus. Sem entrar em politicagem, em partidarismo, em críticas a esse ou aquele. Mas a consciência do indivíduo cidadão com a preocupação do futuro da sociedade como um todo, meu, seu, dela, de todos nós. E, inclusive, claro, pela situação que nos aproximamos aí de eleições no final de ano, mas visto de uma maneira geral, porque muita gente abomina a política como uma coisa ruim, péssima, não devia existir, que só sataniza. E eu não vejo por esse lado, eu acho que você também não vê essa importância que tem, mas para o espírito. Olha, Wilson, desculpe. O problema não é a política, são os políticos, porque a política é necessária. É através da política que você chega em acordos. O grande problema é que nós ainda, em estágio de evolução, que estamos aqui, espíritos em evolução, nós não percebemos que há necessidade, sim, em algum momento, da aceitação do que está acontecendo, que isso não significa concordância. Então nós temos que discutir, nós temos que pôr nosso ponto de vista, nós temos que argumentar, e não nos dão esse direito hoje.
né? Não nos dão, alguns políticos não nos dão, impõem as verdades que são deles, e aí nós nos revoltamos, esse é o problema. Então tem que ser aquela história de água mole em pedra dura. Não, eu não concordo, eu quero propor alguma coisa, eu quero um mundo melhor, e é através da política. Mas o imediatismo nosso também, querer que a coisa se resolva de hoje para amanhã, e às vezes até esse imediatismo, essa falta de conscientização que as coisas são demoradas, nos levam até algum tipo de violência, né? E a gente vê muito isso. Então, realmente, eu sou uma das pessoas que me preocupo, perco o sono, por causa disso já fui um pouco mais até ao extremo. Hoje eu vejo que não é por aí. Eu tenho que ir até o meu limite, mas sem perder a esperança que a coisa melhore assim, porque nós, considerados os bons, né, temos que nos impor de uma forma passiva diante daqueles que são os maus, né? Pacífica, né? Não Pacífica. passiva. Pacífica, ativa. desculpe, Uhum. pacífica. Desculpe. Passiva jamais, pacífica. Obrigado, Sempre Rose. esquecemos que Obrigado. somos nós que É, votamos, é né? verdade. Até porque a gente Ninguém sempre... chegou lá sem ser pelo nosso voto. Exatamente. A gente sempre, eu gosto de frisar isso, lembrando que, apesar que a gente fala muito em livre-arbítrio dentro do meio espírita, mas na realidade o nosso destino está atrelado em grande parte a essas pessoas. É eles que determinam as condições que valem, que não valem na economia, se o juro sobe ou desce, ou se eles conduzem mal toda a administração pública. Quem paga somos nós. Não estou falando só o pagamento monetário, né? Mas o nosso estilo de vida é determinado, a escassez ou não, mudanças no regime previdenciário ou não. O nosso destino está na mão dessas pessoas. Então nós temos que entender isso e definitivamente passar. A gente erra. Eu acho que não tem quem já não tenha votado numa pessoa e depois se arrependeu, né? Acho que talvez é o que mais ocorre atualmente. Já aconteceu comigo, sim, mas vamos tentar não errar da próxima vez, vamos tentar fazer o acerto. Rose, eu queria te dar mais um tempinho para você fazer o arremate, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Fica para a próxima ou você fala num outro momento para a gente não conturbar os nossos quadros posteriores. Agradecemos a atenção de todos vocês no Tema Livre e segue nosso programa com os demais quadros. Até daqui a pouco. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro Presença Literária, nós vamos comentar a respeito dessa obra aqui, que é o livro No Mundo Maior, psicografado pelo Chico Xavier, com autoria do espírito André Luiz. É mais uma obra da série André Luiz, é o 5º livro da série André Luiz, e ele entra naquela linha de obras, vamos dizer assim, que a gente chama de obras científicas da doutrina espírita. E por que científica? Né? A gente já pode se questionar por quê. Aquelas pessoas que gostam mais da parte técnica dos estudos. Este livro, ele vai trazer assuntos mais relacionados ao cérebro, aos transtornos mentais, às doenças. Então, são aqui narrados casos onde se verifica a questão do cérebro do lado material e do lado espiritual da vida. E principalmente nos casos de obsessão. Como que ocorre essa ligação mental de cérebro para cérebro, do desencarnado para o encarnado? Como que ocorre essa situação? Então, André Luiz
e o seu orientador espiritual neste livro, eles vão narrando, falando a respeito das estruturas do cérebro. Então ele fala aqui que nós temos dentro de nós o presente, o passado e o futuro. E aí ele coloca de forma didática, ali bem didática, a questão do nosso subconsciente, da nossa mente consciente e do nosso superconsciente, que é algo que ainda nós vamos desenvolver, que a humanidade ainda tem para desenvolver na questão do cérebro. Então me permitam fazer uma pequena leitura aqui a respeito do que vai tratar o livro. Então ele fala assim, ó, do suicídio, do aborto, da epilepsia, do mongolismo, alienação mental, desequilíbrios do sexo, esquizofrenia e psicose. Então são alguns dos temas analisados sob a luz da psiquiatria e da doutrina espírita, destacando a importância do socorro prestado pelos trabalhadores espirituais aos amigos enfermos e necessitados. Então, ele vai tratar aqui, tem tópicos aqui muito interessantes, quando ele vai falar, por exemplo, a respeito da casa mental. Da casa mental, estudando o cérebro, é um outro tópico, psicose afetiva e alienados mentais. Então, uma das causas, ele vai trazer aqui, que uma das causas, a loucura, ele trata como uma forma de suicídio. E isso é algo muito novo e é algo muito interessante para nós estudarmos e para nós aprendermos. Porque nós sabemos que tem o suicídio, que é aquele que a pessoa ela dá um tiro na cabeça, toma um veneno, ela se mata. Tem o suicídio involuntário, que é o que foi tratado lá no livro Nosso Lar pelo próprio André Luiz, que ele foi considerado um suicida porque ele abusava da bebida, da comida, e isso tudo ia drenando, então, o seu fluido vital e fez com que ele desencarnasse antes. E aqui ele vai trazer que a loucura é uma forma de suicídio, só que meio que mascarado, meio que de uma forma diferente. Então, eles tratam como se fosse uma forma de suicídio também a loucura. Muito interessante essa abordagem, mas para isso nós não temos tempo para tratar mais aprofundadamente a respeito. Convém a leitura deste livro, que, como eu disse, é uma das obras científicas da doutrina espírita e vai trazer muita informação interessante. Um outro tópico que eles falam aqui é a respeito do cérebro, é a respeito do nosso lobo frontal, essa parte aqui da frente do nosso cérebro. E me permitam mais uma leitura, que ele vai falar assim, ó, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino. Então vejam, são conquistas que nós ainda vamos alcançar. Nós necessitamos, então, do quê? De exercitar o nosso cérebro, de exercitar a nossa inteligência, de aprendizar cada vez mais. Tudo isso vai fazer com que desenvolva essa parte do lobo frontal. Também nos desenvolvermos em sentimentos. Então fica aí a dica da leitura, procure uma casa espírita próxima a você, uma livraria espírita, e adquire esse livro, No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier, da série André Luiz. Muito obrigado a todos, muita paz. O endereço do nosso abraço fraterno da semana é bem longe daqui de Curitiba, de onde nós estamos falando. Vai para Rio Branco, no Acre, para o estudante Lielton Ribeiro de Araújo, de 24 anos. No dia 13 de março, ele estava parado num semáforo com a sua motocicleta a caminho da faculdade, quando reparou que perto de si estavam daquelas pessoas fazendo malabarismo, que é uma cena tão comum nas nossas cidades. E ele viu que essa pessoa, o Júlio Henrique Camargo, de 26 anos, estava com os sapatos furados e os dedos dele tocavam diretamente no asfalto. O sinal abriu, mas ele não se mexeu. Antes, preferiu chamar esse malabarista,
pessoa que estava mexendo com os malabares, e numa atitude inusitada, ofereceu seu próprio calçado, seu próprio tênis. Ele retirou os tênis, retirou as meias e entregou para aquela pessoa que estava ali trabalhando no semáforo. O presenteado, aprovado para o curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Acre, havia chegado de São Paulo cerca de um mês antes. E ele disse depois que trabalha assim desde 2011. Não só nisso, ele faz parte de uma comunidade, inclusive onde vive de favor, na comunidade Santo Daime, e trabalha também com massoterapia e elaboração de textos para projetos culturais. E ele explicou também, depois para a reportagem, que em dias bons, nesse trabalho nos sinais, ele consegue tirar de 80 a 100 reais. A cena do semáforo foi registrada pelo celular de uma moça que colocou nas redes sociais, e isso repercutiu pelo Brasil afora, emocionando muito as pessoas. Inclusive, acabou sendo veiculado no programa Fantástico do dia 18 de março da Rede Globo. Sobre a repercussão, esse rapaz, o Júlio Henrique, que recebeu os calçados, disse o seguinte: acho que isso tudo foi causado pela atitude de tirar o próprio sapato e ir com o tênis furado para casa, na verdade ele estava indo para a faculdade, para ajudar o irmão que estava precisando. Esse é o novo pensamento, não é acumular, é compartilhar, é a coletividade. Já o Araújo, a pessoa que deu, disse esperar que a corrente do bem se espalhe e que outras pessoas também tenham atitudes como estas. Espero que cada pessoa que viu, que curtiu, que compartilhou, que se comoveu com essa ação, faça o mesmo, afirmou. Esse resumo justifica o porquê de nós incluirmos aqui nosso programa. Em meio a tantas caras feias que a gente vê, principalmente dos motoristas, em relação a essas cenas, aquelas pessoas que estão lá vendendo balinha, fazendo malabarismo, alguns também apenas na qualidade de pedintes, a história surpreende e comove. Quem de nós seria capaz de imitar esse gesto? Eu confesso para vocês que nunca havia passado pela minha cabeça uma ideia dessas. O que o Elielton Ribeiro de Araújo fez é uma grande lição de demonstração genuína de prática evangélica, daquilo que Jesus recomendava que nós tivéssemos em relação aos nossos irmãos de caminho. Então, solidariedade, caridade, humildade, amor ao próximo, ou tudo isto junto, é o que ele fez. As pessoas que são capazes de agir como essa pessoa agiu, o nosso grande abraço fraterno do Diálogo Espírita desta semana. E até a próxima. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para ouclarim@ouclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.